Neurociência e educação. Dislexia. O que é dislexia? A dislexia é um distúrbio específico de aprendizado que tem origem neurológica. Ela envolve especificamente a área da leitura e escrita. A informação que é registrada pelo cérebro, que deve ser decodificada de maneira que possa se atribuir um significado àqueles símbolos. Esse processamento mental, no caso da dislexia, ele está prejudicado ou interrompido quando se trata de uma dislexia mais severa, diz a profissional psicóloga Nádia Bossa. Uma pessoa com dislexia, ela não se encontra com o funcionamento correto das áreas lobais, que seria o lobo frontal e o lobo temporal, que envolvem a área da escrita e fala. Como reconhecer a dislexia? A dislexia normalmente é identificada na infância, especialmente quando a criança começa a ser alfabetizada. Portanto, com a condição, se manifestam com intensidades variadas. Casos mais leves podem ser diagnosticados somente na adolescência ou na vida adulta. Os anos se passam e observa-se que essas crianças têm mais falta de coordenação, são imaturas e sofrem com a falta de memorização. Esquece pequenos recados, letras de canções, parlendas, rimas e aliterações, costumando se perder nos nomes de objetos de seu convívio diário. Ao tentar nomear as coisas, confunde-se, buscando relembrar o nome dos mesmos relacionado com alguma atividade já realizada. Há alguns pontos para serem observados para perceber a dislexia: falta de concentração, dificuldade para distinguir os fonemas, falta de coordenação motora, indisposição para ir à escola, repetição de erros de grafia, dificuldade com raciocínio. A frustração acusada pelos anos de esforço sem êxito e a permanente comparação com as demais crianças podem provar sentimentos de inferioridade. As crianças com dislexia tendem a exibir um quadro mais ou menos típico, com variações de crianças para criança, cuja reação mais aparente são reduzida motivação pelas atividades que implicam a mobilização das competências de leitura e escrita, o que por sua vez aumenta suas dificuldades na aprendizagem. Sintomologia ansiosa, perante situações de avaliação ou perante atividades que impliquem leitura ou escrita. Sentimento de tristeza e de autoculpa, podendo apresentar uma atitude depressiva diante de suas dificuldades e empenho. Problemas comportamentais, caracterizados por comportamentos de oposição e desobediência perante as figuras de autoridade, pais, professores, etc. Hiperatividade, déficit de atenção. Outros problemas irão aparecer com o surgimento das dificuldades escolar, como enurese noturna, perturbação do sono, sintomas psicossomáticos, etc. As figuras na leitura e escrita por parte dessas crianças têm sido erradamente interpretada como um sinal de baixa capacidade. Muito pelo contrário, as crianças dislexas poderão conseguir em certas áreas e em certos momentos de sua atividade um desempenho superior à média do seu grupo etário. A dislexia só poderá ser diagnosticada que apresentem pelo menos um funcionamento intelectual dentro dos parâmetros normativos. Para trabalhar com crianças dislexas, o professor necessitará ser capacitado e ter conhecimento acerca da dislexia. Assim, o processo conseguirá trabalhar com esses alunos em sala de aula, sem deixar que se sintam excluídos e com baixa autoestima. Por se tratar de um distúrbio genético, não há como prevenir a dislexia e nem existe cura. A saída é detectá-la precocemente, para assegurar o aprendizado da pessoa e sua qualidade de vida. Embora a dislexia não tenha cura, é possível ter seus efeitos minimizados, se houver um suporte especializado desde cedo. O tratamento ocorre com o auxílio de uma equipe multiprofissional, composta por psicopedagogo, fonoaudiólogo e psicólogo. Desta forma, o objetivo do tratamento é oferecer o suporte para que a pessoa supere as dificuldades na associação entre letras, sons e outras eventuais barreiras no dia a dia, e assim consiga lidar melhor com obstáculos impostos pela condição.
Família, escola e dislexia. Os primeiros sinais da dislexia surgem por volta de 1 a 2 anos, quando as crianças aprendem a emitir sons. As crianças que não falam as primeiras palavras até os 15 meses ou as primeiras frases até os 2 anos têm maior risco de desenvolver dislexia. A dislexia é algo que necessita não somente da atenção daqueles que fazem parte do conjunto escolar, mas também da família da criança. Existem alguns aspectos que podem ser observados antes da criança ingressar no contexto escolar, como atraso de fala, falta de memorização com nomes de pessoas do seu dia a dia, nome de objeto, troca de fonemas. Mas vale ressaltar que nem sempre esses aspectos significará que a criança contém o transtorno, pois são um conjunto de dificuldades que, analisadas por um profissional da área, aí sim podem dar um resultado final. Caso o resultado seja que a criança é portadora da dislexia, a família deve trabalhar juntamente com a unidade escolar para que o desenvolvimento e tratamento seja pleno desta criança, de acordo com aquilo trabalhado em cima das suas dificuldades, tornando em oportunidades. Bom, agora preste muita atenção, que uma leitura vai começar. Abra seus olhos e a imaginação para nessa história navegar. João, preste atenção. Um livro escrito por Patrícia Seco e ilustrado por Edu Angel, pela editora Educar. Olá, meu nome é João e eu já completei 9 anos, sabe? Estou tão contente hoje, mas tão contente que vou dar um grito. Oba, passei de ano! E o melhor, com notas muito boas. Isso não é uma maravilha? Finalmente as pessoas começaram a me compreender. E eu estou super, hiper, triper feliz. Tão feliz que vou até contar minha história para você. Pois bem, até o semestre passado, ou melhor, até as férias, eu detestava ir para a escola. Era um sem fim de lições para fazer, frases a ser completadas, caligrafia, palavras cruzadas, e eu era o único da classe que não conseguia fazer nada disso direito. Não sei porquê, mas as letras faziam uma confusão tão grande na minha cabeça que eu preferia nem olhar para elas. E se eu tinha de ler em voz alta, então era horrível. Eu morria de vergonha. Tinha certeza de que meus amigos estavam todos olhando para mim, achando que eu era burro. Sabe, uma vez minha professora organizou uma gincana de quebra-cabeças. Tive vontade de sair correndo, pois aquelas pecinhas amontoadas, coloridas, não faziam nenhum sentido para mim. Mas, como eu não podia fugir, fiquei lá e consegui o último lugar na gincana. Fiquei arrasado. Mas isso durou até as férias, até eu conhecer a tia Paula, uma amiga da minha mãe. Elas devem ter conversado muito sobre a vida na escola, pois a tia Paula me chamou para uma conversinha e depois para mais uma. Eu disse a ela que eu me esforçava muito nas minhas lições, mas que as coisas pareciam ficar cada vez mais complicadas e que eu ficava muito triste com isso, pois não tem nada mais chato do que ser conhecido como o pior aluno da classe. Então, a tia Paula me explicou que ela era uma psicóloga, uma pessoa especial que, com outros profissionais, consegue entender a razão de muitas coisas, até a razão pela qual eu não me dava bem na escola. A tia Paula me contou que ela, mesmo sendo gente grande, ainda estudava. E você sabe o quê? Crianças com distúrbios, com dificuldades de aprendizagem. Assim como eu, ela estudava dislexia. E sabe o que mais? Quando começaram as aulas, a tia Paula e a minha mãe foram até a escola conversar com a minha professora para explicar que eu poderia ser disléxico. Quer dizer, que talvez eu tivesse esse tal distúrbio. Desde então, minha vida mudou. A professora procurou saber mais sobre dislexia e aprendeu diversas coisas, como me explicar tudo passo a passo, dividir minhas lições em partes, deixar que eu faça minhas provas e testes oralmente e muito mais.
Bem, as coisas mudaram lá em casa também, pois os meus pais começaram a me ajudar de maneira certa. Eles têm lido muito para mim, além de me encorajar a ler livros curtos, mas muito interessantes. Como os resultados melhoraram muito, eu até me tornei o assistente do 3º ano, o que fez super bem para mim. Afinal, pude mostrar aos meus amigos que também sou capaz.